A tensão no plano político era agravada ainda por uma dura situação econômica. O regime recém-instaurado herdou também as pesadas reparações de guerra impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Nesse contexto, os países de extrema-direita ganharam força na sociedade alemã. Os partidos de extrema-direita na Alemanha tinham orientações ultranacionalistas. Eles recusavam a derrota alemã pelo Acordo de Paz de Versalhes, que foi aceito pelo regime republicano. Em novembro de 1923, em Munique, Adolf Hitler, chefe de um pequeno partido anticomunista chamado Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, foi feito prisioneiro depois de uma tentativa fracassada de golpe. Em novembro de 1923, a inflação na Alemanha era tão alta que $1 americano chegou a valer 4.200 bilhões de marcos alemães. O país esgotara-se com o pagamento das reparações de guerra. A hiperinflação foi um drama para a economia. Diversos planos, Plano Dawes em 1924 e Plano Young em 1929, foram postos em prática pelos Estados Unidos para socorrer os alemães e diminuir o impacto das sanções sobre a economia. Em 1929, a economia tinha voltado a seus níveis de antes da guerra. Logo em seguida, veio a quebra na Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos tinham vivido uma década eufórica, representada pela American Way of Life. Depois de um período áureo, a economia norte-americana entrou em bancarrota, com o crash da Bolsa de Valores de Nova York em 24 de outubro de 1929. Em alguns dias, o valor das ações desabou, arruinando o patrimônio de centenas de milhares de pessoas. O choque estendeu-se aos bancos, e muitos faliram. Na verdade, houve impacto na economia como um todo. Depois da prosperidade dos anos 20, a América entra em uma profunda crise econômica que ficou conhecida como Grande Depressão. Por falta de demanda, as atividades produtivas diminuíram seu ritmo. Com isso, as empresas dispensaram seus funcionários. Uma parte significativa dos norte-americanos caiu em extrema pobreza, passou fome e foi obrigada a se submeter a péssimas condições de moradia. Em virtude da importância assumida pelos Estados Unidos no cenário mundial, a crise repercutiu e se difundiu pelo resto do mundo. A crise alcançou primeiro os países que dependiam dos Estados Unidos para exportações ou investimentos. Japão, países da América Latina, Alemanha e Áustria, além da Inglaterra, foram rapidamente atingidos. Em 1931, o governo inglês foi obrigado a abandonar a conversibilidade em ouro da libra esterlina. A libra esterlina perdeu 1/3 de seu valor. Antes, a Inglaterra era defensora tradicional do livre comércio. Em 1932, a Inglaterra teve de adotar tarifas protecionistas e o princípio da preferência imperial, que privilegiava as trocas entre a metrópole e suas colônias. França e Portugal seguiram um procedimento similar ao da Inglaterra sobre seus respectivos impérios. Itália, Alemanha e União Soviética procuraram limitar suas importações para não ficarem tão dependentes das oscilações da economia internacional. A crise econômica e social foi tão profunda que por vezes pareceu incontornável e acabou fragilizando os regimes democráticos liberais. Durante os anos 30, as ditaduras multiplicaram-se pelo mundo. Benito Mussolini na Itália, de 1922 a 1945. Antônio Salazar em Portugal, 1932 a 1974. Adolf Hitler na Alemanha, 1933 a 1945. Francisco Franco na Espanha, 1935 a 1975. Getúlio Vargas no Brasil, 1937 a 1945. Para enfrentar a crise, os Estados Unidos promoveram uma experiência original, o Novo Acordo. O Novo Acordo foi proposto pelo candidato democrata vencedor da eleição presidencial de 1932, Franklin Roosevelt.